em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7, 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7, 8 e 9. É uma alegria poder estar aqui nesta noite adorando a Deus junto com os irmãos. Deus abençoe, bispa. É sempre um prazer, uma alegria poder adorar a Deus ao seu lado, nesta casa linda. Que Deus abençoe a todos os obreiros. Pastor Jonas também, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Feliz de ver meu amigo pastor Jurandir. Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor, a pastora Ana, a vossa família, em nome de Jesus. Queridos, há uma presença gloriosa da parte de Deus nessa noite, neste ambiente. Há uma glória de Deus endereçada sobre as nossas vidas. Eu não sei a forma a qual você entrou aqui nesta noite, mas eu já estou vendo crentes saindo daqui voando nas asas de um novo tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos acharam o texto? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Eu prometo não demorar, mas o Senhor tem algo a falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Queridos, a igreja de Cristo, ela sempre foi, ela está e ela sempre será perseguida. A perseguição contra a igreja, ela só acaba quando o próprio Cristo voltar e levar a sua igreja. Só que desde a sua formação, a igreja nunca parou de crescer. A perseguição nunca foi um impeditivo para o crescimento da igreja. A igreja se acostumou a crescer debaixo de perseguições. E no capítulo 8, principalmente do livro de Atos, nós vamos ver esta perseguição tomar forma, quando um homem por de nome Saulo de Tarso vai adquirir autoridade, vai adquirir conhecimento e vai usar isso para perseguir a igreja. Diz a história que este homem, no capítulo 9 de Atos, ele vai até os sacerdotes. Ele consegue cartas para afrontar um povo, para prender um povo, para maltratar e até mesmo para matar um povo de uma igreja que estava localizada na cidade de Damasco. Diz o texto que este homem pega estas cartas e vai pelo seu caminho, em direção à igreja de Damasco. Mas no meio do caminho, antes mesmo dele chegar, ele vai ser cercado por um resplendor de luz.
vai perder a sua visão e vai ouvir uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai questionar: Senhor, quem és tu? E aquela voz vai responder: eu sou o Cristo, a quem tu tanto tens afligido. Aleluia. Diz a história que este homem vai perguntar: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde. E após o Senhor responder, ele vai perguntar: o que queres então que eu te faça? E então o Senhor dá a ele uma direção: se levanta, vai até a rua direita, vai na casa de Judas, dobra os seus joelhos e ora. A Bíblia diz que ele é levado até este ambiente. Ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar. Ele vai passar um período de 3 dias com os joelhos no chão orando. E no 3º dia de oração, pastor Jurandir, Deus vai até o profeta daquela localidade chamado Ananias e vai dizer: Ananias, se levanta, vai até a rua direita, na casa de Judas, porque tem um homem lá que está orando, e eu já dei uma visão para ele, de que você está indo lá orar por ele. Ananias, quando recebe a ordem, ele vai questionar ao Senhor, dizendo: Senhor, quem é este? O Senhor vai responder: Saulo de Tarso. Quando o Senhor responde, parece que eu vejo Ananias, o profeta, dando 2 passos para trás e começando a questionar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu conheço ele, eu já ouvi falar dele, eu sei quem ele é, eu já ouvi tantos maus que ele já fez contra a tua igreja, eu sei tudo que ele fez contra todos aqueles que te adoram, eu sei quantos maus ele causou para aqueles que são fiéis ao Senhor. Ananias está olhando para Deus, está dialogando com Deus, dizendo: Deus, ele não serve. Senhor, tem muita gente melhor aí para o Senhor usar, e o Senhor vai querer usar logo ele. Eu dou graças ao nome de Jesus, porque Deus, em suas escolhas, ele sempre foi soberano. Pastor, como assim? Deus, quando ele escolheu a mim e quando ele escolheu a você, ele não precisou pedir opinião para ninguém. Oh glória! Deus, quando olhou para mim, quando olhou para você e decidiu: eu vou te usar, ele não precisou da opinião de ninguém. Ele foi soberano em suas escolhas. Imagine só, pastor Jurandir, se antes de Deus me levantar, ou levantar o Senhor, ou qualquer um que está aqui, fosse bater na porta de alguém para perguntar a opinião de alguém, com certeza teria pelo menos um para ser contra, para dizer: não serve, não presta, não adianta, não vale a pena investir. Mas Deus foi soberano em suas escolhas, e ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: quem te escolheu ainda foi eu. Oh glória! Eu te escolhi, eu te chamei. Você é o resultado de uma escolha soberana da parte de Deus. Por mais que alguém não tenha gostado, o Senhor te escolheu. Por mais que alguém não tenha ficado satisfeito, o Senhor te escolheu. Por mais que alguém tenha feito cara feia, o Senhor te escolheu. Por mais que alguém tenha feito bico, problema de quem fez bico, você é uma escolha soberana de um Deus que é soberano. Oh glória! Aleluia! Ele foi soberano na escolha. Ele foi soberano na escolha. Ele escolhe. Deus olha para Ananias e diz: Ananias, para você pode não servir, para você pode não prestar, para você pode não valer a pena, mas vai, porque para mim é vaso escolhido para pregar a minha palavra.
Aleluia. Tem vaso escolhido aqui nesta noite. Tem vaso aqui nessa noite. Tem alguém disponível para ser cheio neste ambiente. O Senhor marcou um encontro de vasos aqui na Pleno do Jaraguá para dizer: tu é vaso escolhido. Aleluia. Deus, Ele é soberano em sua escolha. Diz a história que Ananias obedece. Mesmo empurrado, ele obedece. Ele estende a mão para Saulo. Ele ora. E quando ele ora, Deus devolve a ele a visão. Deus devolve a ele a visão. E após isso, o Senhor o enche. Ele é batizado. Ele é cheio do Espírito Santo. E eu fiquei entendendo algo, procurando entender. Senhor, por que foi necessário tirar a visão? Senhor, por que foi necessário tirar a visão? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: eu tirei porque precisava ser tratado. Eu tirei porque precisava ser tratado. Você precisa entender algo. Existem situações, existem pessoas, existem coisas que Deus trata, mas Ele não trata na nossa mão. Ele tira da nossa mão para poder tratar. E este período de tratamento a gente fica sem entender por que o Senhor levou para longe, porque o Senhor permitiu alguma coisa, porque o Senhor permitiu determinada situação. Mas o céu está dizendo: há um período de restituição da parte do Senhor reservada sobre a sua vida. E o céu está dizendo: o que é teu vai voltar para a tua mão. Aleluia. O céu está dizendo para alguém: eu tirei para tratar, eu tirei para poder curar, eu tirei para poder fazer a minha obra, porque na tua mão não estava dando, aí eu tirei, levei para longe. Mas acalma o teu coração nesta noite, porque não é um final, é só Deus querendo tratar. Mas quem tem mão para levantar, levanta, porque o céu está dizendo: eu tenho um período de restauração, eu tenho um período de restituição preparado para a tua vida. O que foi levado vai ser trazido de volta, mas quando voltar, vai voltar de uma forma diferente. Não vai trazer mais choro, vai trazer alegria. Não vai trazer mais desespero, não vai mais te fazer perder noite de sono. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para alguém: isso é resposta de oração, não é o final, é simplesmente um período de tratamento de Deus. Aleluia. Deus devolve a ele a visão, e agora a visão dele é totalmente diferente. Ele está em Damasco, e em Damasco, o mesmo ambiente que ele foi para perseguir, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, o quadro se inverte. Ele era acostumado a perseguir, agora está sendo perseguido. Ele era acostumado a bater, agora ele vai apanhar. Diz o texto que ele vai até o templo. Escute, eu estou falando de alguém que acabou de se converter e está indo para o templo, está indo para a igreja. Ele está indo para o lugar certo, sim ou não? Sim. Ele chega, ele bate na porta. Quem abre? Pedro. Pedro ainda não havia reconhecido a chamada de Deus na vida dele. E diz a história que Pedro fecha as portas. Pedro fecha as portas. Pastor, ele foi bater na porta certa. Pastor, ele foi no lugar certo. Pois bem, tem momentos que até a porta certa Deus fecha. Tem momentos que até a porta certa Deus fecha. Por quê, pastor? Porque uns foram chamados para depender de portas, outros viverão cuidados de Deus com excelência. A porta fecha, e quando a porta fecha, Deus vai pegá-lo
e levá-lo para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele vai passar um período de 13 anos ali no deserto, sozinho, esquecido, só ele e Deus. Ele está no deserto, sozinho, mas ele está trabalhando. Ninguém está vendo, mas ele está trabalhando. Ninguém está o acompanhando, mas ele está trabalhando. E dentro deste cenário de deserto, o Senhor vai dar a ele uma visão espiritual. E lá na frente, na igreja de Coríntios, ele vai relatar a sua experiência espiritual. E ele começa dizendo: conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, que foi levado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito que o diga. Aí vem o versículo que nós lemos, o versículo 7 de 2 Coríntios, no seu capítulo 12, que diz: e para que eu não me gloriasse, pela excelência das revelações, um espinho me foi lançado em minha carne, e um mensageiro de Satanás me foi enviado a me esbofetear. Agora olhe para mim, até aqui ele só tinha recebido uma chamada, ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. E diz que ele foi ferido com um espinho. Ele foi ferido. E é com os feridos que eu quero falar nesta noite. Pastor, quem feriu? Quem colocou o espinho? O próprio Deus. Pastor, Deus fere? Fere. Pastor, Deus permite o choro? Permite. Pastor, quem colocou o espinho na carne? O próprio Deus. Ele ainda não havia iniciado o seu ministério e já estava sendo ferido. Pastor, e por que Deus fere? De fato, Deus chamou muitos, mas Deus não usa qualquer um. Me permita dizer isso. Antes mesmo de você ser usado por Deus, Deus fará questão de, antes de te usar, te ferir. Deus não usa ninguém sem antes feri-lo primeiro. Por quê, pastor? O próprio texto diz: para que eu não me exalte. Pastor, como assim? Tem muita gente por aí que pensa que é alguma coisa. Tem muita gente que pensa que só ele prega, que só ele canta, que só ele sabe fazer a obra. Mas o Senhor está dizendo: olha para as tuas feridas. Pastor Jurandir, eu tenho uma ferida que rasga o meu coração dia após dia, noite após noite, e toda vez que eu penso que eu sei pregar alguma coisa, vem o Espírito Santo e me confronta, dizendo: olha para as tuas feridas, olha para as tuas feridas. Aleluia. Pastor, Deus fere. Deus não entrega ministério para quem ainda não foi ferido. Deus não coloca no altar para ser usado quem ainda não foi ferido. Deus não levanta ninguém para curar sem antes curá-lo primeiro. Aleluia. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que, assim como eu, tem feridas. Eu sei que eu prego para pessoas aqui que, assim como eu, vivem guerras constantes, vivem debaixo de luta espiritual uma atrás da outra. Por quê, pastor? Tão somente por ser um carregador da presença de Deus.
Aleluia, eu sei que eu prego para pessoas aqui que têm crises de ansiedade, que sofrem batalhas espirituais durante as madrugadas. Eu sei que eu prego para pessoas aqui que têm síndrome do pânico, que têm crises de ansiedade, que vivem em guerras constantes, tão somente porque optaram em obedecer e em fazer a vontade de Deus. Eu sei que eu prego para pessoas aqui nesta noite que vivem em constantes tempestades, só porque se colocaram na posição de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Eu sei. Pastor, Deus fere, fere. Deus fere, fere. Aleluia. Abaraçúria. E Ele te viu aqui nessa noite com as suas feridas. E é sobre essas feridas que Ele quer tratar nesta noite. Aí vem o versículo 8. E Ele diz: e eu orei 3 vezes ao Senhor. Eu imagino Ele orando, pastor Jura, dizendo: Senhor, dá um jeito. Senhor, arranca de mim essa ferida. Senhor, eu já não estou aguentando mais. Ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes. Mas sabe o que eu aprendi com oração? É que a oração ela tem 3 objetivos. O primeiro é que Deus ouça. E de fato, Deus ouve todas as nossas orações. Diga para alguém: Deus, não, fale igual profeta, Deus ouve todas as nossas orações. O segundo objetivo é que Deus responda todas as nossas orações. E de fato, Deus responde todas as nossas orações. Diga para alguém: Deus responde todas as nossas orações. E qual é o terceiro objetivo da oração? É que Deus atenda as nossas orações. Mas me permita, o mesmo Deus que ouve, o mesmo Deus que responde, não é o mesmo Deus que atende. Sabia que existem orações que são ouvidas, respondidas, mas não são atendidas? Pastor, e por que Deus não atende? Porque Deus tem um plano maior. Diga para alguém, pega na mão de alguém e diga para ele: Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. Eu vim aqui, quem sabe você está se frustrando com esta palavra, mas se alegre, porque Deus não vai atender a sua oração. Ele vai muito além do que aquilo que você está pedindo. Eu vim aqui liberar algo que o pastor, ele está entregando algo que o teu olho ainda não viu. Oh, Espírito Santo, teu olho não viu, ouvido não ouviu, e ainda nem sequer foi gerado dentro do seu coração. É exatamente isso que o céu tem reservado para você. Pastor, ele ora, e aí Deus ouviu, aí Deus respondeu. Aí quem sabe o coração dele se enche de alegria. O coração dele se enche de alegria dizendo: já que Deus me ouviu, já que Deus me respondeu, Ele vai me atender. Aí vem o Senhor e diz: ô Paulo, aleluia, ô Paulo, o espinho está doendo e ele vai continuar aí. Me permita, aprenda a conviver e a se relacionar com as suas feridas. Espírito Santo, aprenda a conviver e a se relacionar com as suas feridas. Aí a gente entende o mais à frente, o porquê das feridas. Ô Paulo, o espinho está doendo, a ferida está aberta, dói de dia, dói de noite, dói de tarde, é uma dor constante. Mas a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, como assim? Como assim? Tem ferida? Tem. Tem guerra? Tem batalha? Tem lutas durante
durante as madrugadas tem, mas também tem glória, mas também tem presença, mas também tem unção. O Senhor está dizendo: a ferida ainda é um canal de manifestação de glória sobre a tua vida. Olha para a tua ferida e entenda que é através da tua ferida que a presença de Deus se manifesta, que é através da tua ferida que a unção é derramada sobre a sua vida. Tem ferida? Tem, mas ainda tem glória a Deus saindo da sua boca. Tem ferida? Tem, mas ainda tem aleluia saindo da tua boca. Tem ferida? Tem, mas quando você sobe no altar, eu ainda te uso com unção e com autoridade. Tem ferida? Tem, mas aonde você coloca a tua mão, saiba que o Senhor já colocou a dele primeiro. Tem ferida? Tem, mas saiba que dentro de você há uma presença que não te deixa, que não te abandona. Quem sabe alguém olha para você e só enxerga a ferida, mas o Senhor está dizendo para alguém: através da ferida eu ainda derramo glória. Elevarai. É através da ferida. Carregar a presença ainda também é carregar feridas. Fazer a diferença no mundo espiritual ainda é carregar feridas. Diga para alguém: aprenda com as feridas. Aprenda com as feridas. Aprenda. Depois que ele é ferido, ele inicia o seu ministério. E quando ele inicia o seu ministério, ele vai fazer 2 viagens missionárias. Igrejas serão abertas. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quando ele volta para Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, e ele vai ser sentenciado à morte. Só que aí ele apela como um cidadão romano que era. E por ser cidadão romano, ele não poderia ser morto em Jerusalém. Então ele vai ser colocado dentro de um barco em direção a Roma. E diz que quando ele chegasse em Roma, aleluia, ele seria morto. Ele é colocado na embarcação, eles vão atravessar o mar Mediterrâneo, saindo de Jerusalém até Roma. Só que aí no meio do caminho, dentro daquela embarcação, um anjo do Senhor se manifesta, dizendo: Paulo, prepara o povo, prepara a embarcação e diz que o barco vai afundar. O barco poderia afundar em qualquer lugar, mas o barco vai naufragar próximo a uma ilha chamada Malta. Malta significa escape, refúgio. Deus é tão fiel que até o lugar do barco afundar, Ele prepara. E Ele já vai na frente preparando escape e preparando o refúgio. Mas olhe para mim, Deus envia um anjo na embarcação e diz: ô Paulo, o barco vai afundar. Senhor, e a gente faz o quê? Olha, é simples. Quem souber nadar, nada. E quem não sabe? Quem não sabe dá um jeito. Se segura nos destroços do barco, dá um jeito, mas vai ter que se virar. E o Espírito Santo me confrontou nesta noite. Eu falei: Senhor, como assim? Tem uns que sabem nadar, mas tem muita gente que não sabe. Aí Deus está dizendo: é por isso que o barco tem que afundar. Posso falar algo de Deus para você? Não vim aqui profetizar luta para você nem para sua casa, mas o Senhor está dizendo para alguém: eu vou permitir o barco quebrar lá dentro. Escute, e quando o barco quebrar, afundar, não entre em desespero, não. Lembra desse culto? Lembra do que o céu está dizendo nessa noite? Por gentileza, lembre dessa data, lembre desta palavra. Quando o barco afundar lá dentro da sua casa, aleluia, saiba que o Senhor já falou com você antes. Porque Deus faz assim: antes dele fazer qualquer coisa, Ele anuncia aos seus profetas. E o Senhor está dizendo para alguém nesta noite: eu te trouxe aqui para te dizer, se prepara, porque o barco vai afundar.
Pastor, e por que o barco vai afundar? Quem sabe na sua casa, só você sabe nadar. Quem sabe na sua casa, só você ora. Quem sabe na sua casa, só você busca. Aí Deus está dizendo, eu estou criando situações para quem não sabe nadar, começar a se preocupar em aprender a nadar. Porque chega uma hora que o barco afunda, e quem não sabe nadar tem que começar a se coçar para aprender a nadar junto do seu lado. Aleluia. É o Espírito Santo dizendo para alguém, eu vou criar situações lá dentro. Você descansa porque você já sabe, mas quem não sabe vai perguntar, e aí, como é que faz? Como é que eu nado junto com você? Tem mão para levantar? Deus está criando situação, aleluia, e alguém vai entrar por essas portas segurando pela tua mão. Alguém vai entrar por essa porta e vai dar glória a Deus junto com você. Alguém vai sentar do teu lado, vai dar aleluia com você, vai orar com você, vai subir monte com você. Deus está criando situações, aleluia. Mas o mesmo Deus que diz, o barco vai afundar, é o mesmo Deus que diz, mas não vai morrer ninguém. Está entendendo o que o céu está dizendo? Não é para a morte, é para trazer para a minha presença. Não é para a morte, é para trazer para a minha presença. Não é para a morte, é para trazer para a minha presença. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Levanta a sua mão para cima nesta noite, porque o Espírito Santo que revela, está dizendo ao meu espírito, fala para minha igreja que não haverá morte. Fala para minha igreja que não haverá morte. Bispa Nadira, eu estou tendo uma visão aqui agora. Pastor Jurandir, eu estou vendo o anjo da morte passando, entrando em um portão, passando em uma garagem, passando em frente à casa da vizinha de baixo e subindo umas escadas, batendo em uma porta de alumínio, aleluia, com o intuito de levar alguém que está lá dentro. Mas quem está abrindo a porta é o leão da tribo de Judá, e está dizendo, aqui não, Satanás, aqui não, aqui espírito da morte não tem vez. Por gentileza, levanta as duas mãos para cima e recebe. Não haverá morte, não haverá morte, não haverá morte, não haverá morte. Urabarácia, Deus está dizendo, alguém até disse para você, é só esperar a notícia chegar, porque não tem mais o que fazer. Eu vim aqui trazer algo que vai alegrar o teu coração nesta noite. A notícia vai chegar, vai, só que não é de morte. A notícia que chega é que entrou na igreja, aceitou Jesus, ela mandou e assim, aleluia. Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte. Por gentileza, bata na palma da mão de duas pessoas e diga para ele, não vai ter morte, não vai ter morte. Não haverá morte, não haverá morte, não haverá morte, não haverá culto fúnebre, não vai ter ninguém visitando o cemitério do Jaraguá, não vai ter ninguém visitando o cemitério da Cachoeirinha, não vai ter ninguém visitando o cemitério de Perus. A mensagem é essa: o plano do inferno era ter culto fúnebre, culto de velório, mas o Senhor está dizendo, culto de velório está virando culto de ação de graça, e o meu nome vai começar a ser glorificado lá dentro. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Não vai ter morte. O barco vai afundar, mas não vai ter morte. Não vai ter morte. Diz o texto, e aqui eu já estou correndo para o final, que o barco afunda, todos chegam vivos na ilha de Malta. Pastor, está chovendo, está frio. Os moradores de lá
vão fazer uma fogueira. Vão fazer uma fogueira. Tem gente aí que está dando tanto trabalho para o inferno, que até na chuva está fazendo fogueira. Eles vão acender uma fogueira. O fogo está aceso. O fogo está aceso. A fogueira está acesa. Quando a fogueira está acesa, quem está com frio é atraído pelo fogo. É atraído para perto da chama. Eles se aproximam e todos sentam em volta do fogo. Está todo mundo com frio, mas tem fogueira acesa e eles vão se aquecer. É bom, não é? Quando a gente está com frio e a fogueira está acesa, a gente se aquece. E eu quero trazer isso aqui para o lado espiritual. A fogueira está acesa, pastor Jurandir. E quem está com frio, se achegue à fogueira. Porque aonde tem fogo, a frieza bate em retirada. O Senhor te chamou, olhe para cá. O Senhor te chamou para um relacionamento sério com o fogo. Eles se assentam em volta da fogueira. Está todo mundo com frio. Está todo mundo na mesma situação. Todo mundo na mesma situação, em volta da fogueira. A fogueira é grande, tinha muita gente. Diz a história que Paulo se levanta e vai começar a carregar lenha, carregar graveto. Por quê, pastor? Porque não adianta só acender, tem que manter. Paulo está carregando lenha. Aí eu procurei no texto alguém levantando para ajudar e não achei. Por quê? Porque o ambiente do fogo é um ambiente muito confortável. Então eu sento e fico me aquecendo. E Paulo sozinho, carregando lenha. Paulo é diferente. Paulo não se preocupa só em se aquecer, ele se preocupa também em manter o fogo aceso. Porque o segredo é esse, não é acender, é manter. É carregar lenha, é subir e descer monte, é pagar preço, é orar, é jejuar, é carregar lenha. E eu já preguei essa palavra, pastor Jurandir. E eu estava pronto para dizer, ô povinho rebelde que não gosta de carregar lenha. Eu estava pronto para falar isso. Eu já preguei sobre isso e já disse isso. Só que aí o Espírito Santo me confrontou e falou, sabe qual é o seu problema? Você está esperando que quem não tem a chamada faça aquilo que não foi chamado para fazer. Pastor, como assim? Tem muita gente que está escorada em volta do fogo? Tem. Mas tem muita gente que não foi chamado para carregar lenha. Tem muita gente que não foi chamado para carregar lenha. Uns foram chamados para carregar lenha, tem outros que não. Só que quando Paulo está carregando lenha, ele não olha para quem está sentado. Ele está carregando lenha. Porque a chamada de Deus está sobre ele. E quando a chamada de Deus está sobre ele, ele não está preocupado em quem está só sentado. Ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E é isso que você tem que entender. Você carrega uma chamada de Deus sobre a sua vida. Deus chamou você. Então, se Deus chamou você, faça você. Ah, pastor, mas eu faço e fulano não faz. Deus chamou você. Ah, pastor, mas eu faço, fulano não faz e fica só reclamando. Deus chamou você. Deus chamou você para manter o fogo aceso. Não deixe a preguiça de alguém te influenciar e parar a chamada de Deus sobre a sua vida. Continua você carregando lenha. Deus chamou você para se relacionar com o fogo. E me perdoe, não quero ferir nem tocar a sua intimidade com Deus. Mas quem foi chamado para se relacionar com o fogo, devocionalzinho com café, biscoito e o Espírito Santo não resolve. Vai para o meio do fogo, porque é no fogo que Ele te quer. Aleluia!
Espírito Santo, eu sinto graça de Deus nesta noite. Deus está levantando carregador de lenha neste lugar. Deus está levantando carregador de lenha neste lugar. Aleluia, não é quem está sentado que vai te influenciar, mas é você carregando lenha que vai influenciar alguém. Aleluia. Ele está carregando lenha. E me permita, tem coisas que só quem carrega lenha vive. O fogo atrai, o fogo atrai. Repita comigo, fogo atrai. Aí diz a história que ele vai pegar um feixe de lenha, um monte, e ali no meio daquela lenha tem uma cobra escondida. A cobra estava escondida. Ele não vê, porque se ele tivesse visto, ele não tinha pegado. Ele pega e vai indo para perto do fogo, e lançando ele o feixe, os gravetos no fogo, diz o texto, é a víbora, fugindo do calor. Fugindo do quê? O calor foi gerado pelo fogo. Diga para o irmão, é importante. Não, fala igual o profeta, é importante que o fogo esteja aceso. Porque se o fogo não tivesse aceso, pastor, a cobra ia ficar escondida ali e ninguém ia ver. Mas se tem algo que ela não gosta, é do fogo. Jogando ele no fogo, a víbora fugindo do calor, porque o mesmo fogo que atrai é o mesmo fogo que revela aquilo que está escondido. Ele lança no fogo, e fugindo ela do fogo, prende na sua mão e o fere. Aí ele faz o que com a serpente? Depois que a serpente é revelada, pastor, a gente não fica com conversinha. Ah, mas ela canta bem. Ah, mas é uma bênção. Depois que foi revelado, pastor, faz o que? Eu faço um barraco? Não. Pastor, eu meto a mão na cara dela? Não. Faz o que? Tem fogo aceso? Tem fogo aceso? Tem fogo aceso? E sacudindo ele a víbora no fogo, aleluia. Pastor, o fogo atraiu, o fogo revelou, e o fogo também é livramento, aleluia. E sacudindo ele a víbora no fogo, aleluia, ele joga no fogo. Aí escute, quem não conhece a história, quem não conhece a chamada, está olhando e está dizendo, rapaz, o homem fugiu do barco que afundou. Chegou aqui, a cobra mordeu só ele. O homem é tribulado mesmo, tem que morrer. Tem que morrer, tem que dar um jeito. Aí eles vão sentar. Eles olharam para a cobra e falaram, era venenosa. Ele está ferido. Eles vão sentar e vão dizer, daqui a pouco ele cai. Daqui a pouco o braço dele incha. Daqui a pouco ele desiste de tudo. E Paulo continua de um lado para o outro, carregando lenha. Pastor, por quê? Ele foi ferido pela serpente. Olha a ferida aí de novo. Aí o Espírito Santo mexeu comigo. Pastor, por que ele não... Por que o braço dele não inchou? Por que ele não caiu morto? A serpente era venenosa, mordeu, feriu. Aí o Senhor falou para mim, a minha ferida chegou primeiro. Isso daqui é só para quem está no culto. Quem já foi ferido por Deus, não para, por causa de feridas causadas pela serpente. Levanta a sua mão nesta noite. Você já foi ferido por Deus. Não é a ferida da serpente que vai te parar. O Senhor está dizendo, eu até permiti a ferida da serpente, mas eu estou anulando totalmente o efeito do veneno. Aleluia. Tinha alguém já contando com a sua desistência. O inferno já tinha
preparado tudo para você desistir, mas hoje os planos do inferno estão sendo frustrados ao seu respeito. Diz o Senhor para alguém nesta noite: a ferida da serpente não vai te matar, a ferida da serpente não vai te paralisar, diz o Senhor. A minha ferida chegou primeiro, e quem já foi ferido pela minha presença não para por causa de feridas causadas pela serpente, diz o céu. Eu tenho livramento, fica no fogo. Eu tenho livramento, fica no fogo, aleluia. O tempo passa, e conforme o tempo passa, eles estão vendo que nada de mal está acontecendo a ele. Ele foi ferido nas mãos, ele está com as mãos feridas. Aí o povo vai entender, e aí muda. Deus livrou ele do naufrágio do barco, Deus livrou ele da picada da serpente. É homem de Deus de verdade. Aí ali na ilha tinha um homem chamado Públio, pastor. O pai de Públio estava doente, beirando a morte. Foram até Paulo e disseram: Paulo, faça uma oração. Aí diz o versículo 8 de Atos capítulo 28: e estendendo sobre ele as suas mãos. Eu imagino ele levantando as mãos, e a marca da presa da serpente, a mesma mão que foi ferida, é a mesma mão que está sendo usada por Deus. Deus está usando os feridos nesta noite. Deus está dando graça aos feridos nesta noite. Deus está dando unção aos feridos nessa noite. Por gentileza, se coloque sobre os vossos pés. Deus está dando unção aos feridos nesta noite. Deus está levantando com autoridade os feridos nesta noite. Deus está levantando pessoas feridas que voltarão a fazer a obra de Deus. Deus está levantando com unção os feridos nesta noite, aleluia. Aí aqui, o que Deus faz? Deus torna ele um pregador. Pastor, um pregador? Pastor, o que é um pregador? Muita gente pensa que é aquele que sobe no altar, pega o microfone e abre a Bíblia e começa a falar. Não, pregador é muito mais do que isso. Pregador é a junção de duas palavras: pregar, fazer, se dispor a fazer algo para Deus. E aí a outra palavra fala de um tempo, de quê? Dor. Pregar, dor. Alguém que está fazendo a vontade de Deus em meio às dores. Em meio às dores o Senhor está te levantando. Em meio às dores o Senhor está derramando unção e autoridade sobre a sua vida. Eu quero pedir uma gentileza, eu já vou terminar, mas cadê o pessoal do louvor? Por gentileza, preparem um louvor e venham aqui adorar a Deus. Há uma unção de Deus pairando sobre esta casa. Há uma glória de Deus direcionada sobre este ambiente. Bispo Anadir, o Senhor está dizendo: eu estou levantando pessoas feridas aqui nesta noite. Eu estou levantando com unção e com autoridade pessoas feridas nesta noite. Deus está dizendo: em meio às lágrimas, eu estou derramando dons espirituais sobre a sua vida. Em meio às guerras, eu estou derramando uma unção de capacidade sobre a tua vida. Em meio às tuas lutas, há uma glória de Deus sendo revelada sobre a tua vida.
vida, há uma unção de Deus pairando neste ambiente. Ela vai, Urabaracel e a Promandaca, ela mandará si, a Lávia, Calamando e a Sébia. Aleluia. Minha irmã, faça assim com as tuas mãos, a senhora mesmo. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu ouvi a tua oração, e eu estou visitando alguém ao seu respeito. E de fato, quando a bispa falou acerca de um coração de pedra, Deus está dizendo: eu estou visitando alguém, eu estou quebrando um coração de pedra. Alguém, a tua oração foi ouvida. Escute, tem muita gente orando contigo neste mesmo propósito, mas o Senhor está dizendo: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, porque tu é de guerra, tu é do altar, tu é do joelho, tu é da boca do pó. Eu ouvi a tua oração, e estou descendo e estou quebrando. Escuta, nem que veio em meias lágrimas, mas vai vir, porque a tua oração invadiu o céu. E quando a igreja entendeu que o céu está dizendo, levantar a mão e começar a adorar, o Espírito Santo renova as tuas forças nesta noite. Sinta o Espírito Santo te abraçando, sinta a glória de Deus te envolvendo, sinta a glória de Deus te tocando de alto a baixo. Há um renovo de forças. Você disse: eu não estou aguentando mais, mas recebe esta glória, recebe este renovo, recebe esta presença. Ela é quem pode adorar ao Rei? Quem pode levantar a mão para adorar? Alabarácia. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, seja profeta de Deus na vida dele. Diga para ele: aleluia, Deus está te levantando. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar de tudo, apesar das decepções, apesar das suas fraquezas, apesar das suas feridas, apesar das suas crises, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. aleluia. Por gentileza, levanta as suas mãos para cima. O Senhor hoje renova as tuas forças. O Senhor hoje te enche de alto a baixo. Há uma glória de Deus cercando este ambiente. Há uma unção de Deus pairando nesta casa. Diz o Senhor para alguém: a glória desta última casa, ela será maior do que a da primeira. Diz o Senhor para ti: te prepara para viver o sobrenatural. Te prepara para viver uma porção dobrada do meu Espírito. Recebe nesta noite, recebe nesta noite, recebe nesta noite. Tem glória de Deus descendo no altar. Tem glória. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode adorar nesta noite. Você pode adorar nesta noite. Você pode adorar nesta noite. Tem cadeias sendo quebradas nesta noite. Tem correntes caindo nesta noite. Tem renovo na casa. Há uma nuvem de unção descendo sobre este ambiente. Deus está dizendo: as tuas feridas estão sendo deixadas de lado e uma glória está resplandecendo. Recebe renovo nesta noite. Recebe graça nesta noite. Recebe poder de Deus nesta noite. Recebe presença. Recebe unção, recebe glória, recebe autoridade. Para Pacadarácia, ela é para Calamandaracia. Eu estou levantando obreiros nesta casa. Eu estou levantando feridos nesta noite. Eu estou levantando missionária nesta casa. Eu estou levantando feridos nesta noite. Eu estou levantando evangelista nesta casa. Eu estou levantando feridas nesta noite. Eu estou levantando diácono nesta casa. Eu estou levantando feridos nesta noite. Eu estou levantando músicos nesta casa. Eu estou levantando feridos nesta noite. Eu estou levantando com unção. Eu estou levantando com glória. Eu estou levantando com poder. Eu estou levantando com autoridade. Ela é para Calaparaia. Alavara suja. Alavara suja. Alavara suja. Eu estou ouvindo barulho de glória. Eu estou ouvindo barulho de unção. Eu estou ouvindo barulho de renovo. Eu estou vendo a Deus. Eu estou vendo alguém sendo tocado por Deus aqui nesta noite. Alabarachúria, Calavaracia. Pedi mais um Alabarachia. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. O Senhor viu como você entrou aqui nesta noite. E sabe por que o Senhor te coloca aqui? Porque tu é do altar. O altar ainda é o seu lugar. Por mais difícil que esteja, por mais que a pressão esteja aumentando, o Senhor falou para mim enquanto você estava sentado ali: diga para minha filha que eu estou renovando as forças dela. Diga para minha filha que eu estou aumentando o nível de resistência sobre a vida dela. Quem sabe lá dentro está difícil. Quem sabe lá dentro deixou de ser um lugar de paz. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu te toco com a minha presença, eu te encho com o meu espírito, eu renovo as tuas forças. Diz o Senhor para ti a palavra que entristeceu o teu coração, que foi liberada lá dentro. Diz Deus: eu ouvi e estou descendo com justiça. Alguém verá que eu sou Deus sobre a tua vida. Alguém verá que eu sou Deus, que ainda te uso. Alguém verá a minha glória resplandecendo sobre ti. Seja cheia nesta noite. Seja cheia desta graça nesta noite. Seja tocada pelo Espírito Santo. Para Calabaia, Elebara Súria, Alabaracanda Rábia Sébria. A unção de Deus sobre a tua vida. Descansa o teu coração, porque Deus faz justiça ao teu respeito nesta noite. Quem pode adorar ao Rei tem mão para levantar, tem mão para levantar. Recebe nesta noite esta graça, esta unção. Aleluia. Ele está levantando feridos nesta noite.
Ele está levantando feridos nesta noite. E se tiver alguém aqui que mesmo ferido está sendo levantado por Deus, levanta a sua mão para cima, glorifica e aplauda forte ao nome do Eterno. Aleluia. Aleluia.